Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da Jornada de Língua Portuguesa, que nós estamos promovendo essa semana com 4 videoaulas sobre temas relevantes para o ensino de língua portuguesa, na alfabetização, no letramento, ou em turmas dos anos finais do ensino fundamental. Então, hoje a nossa primeira aula vai tratar do tema de leitura. Amanhã o tema será análise linguística. Na quinta-feira nós trataremos do ensino de gramática, que é um tema que muitas vezes suscita dúvidas, discussões na sala de aula. E na sexta-feira nós vamos terminar essa jornada com uma aula especial sobre o ensino de produção e revisão de textos. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Então, sobre o ensino de leitura. Quando nós falamos em ensino de leitura ou na formação do hábito de leitura, algumas perguntas de professores, elas são recorrentes. Então, uma pergunta que sempre surge é: como despertar o gosto pela leitura? Uma outra questão: como levar o estudante a ler, a compreender e a interpretar bem? E uma terceira pergunta: como realizar um trabalho assertivo com a leitura em nossas escolas, em nossas salas de aula? Então, para refletir sobre essas 3 questões iniciais, eu vou ler aqui uma citação de uma autora chamada Cadermatori, onde ela aborda alguns aspectos que são muito importantes. Então, ela diz assim: quando se trata de leitura, de promovê-la na escola ou em outro lugar, ou quando se discute a experiência do professor como leitor, é importante ter presente os diversos estágios por que passa um leitor, porque a formação não se dá de uma só vez, nem de modo único e mecânico. Tornar-se leitor é um processo que ocorre ao longo de um tempo e de distintas maneiras para diferentes pessoas. Então, é importante a gente começar a refletir sobre isso, porque às vezes uma forma de estimular a leitura vai funcionar bem com um aluno e não vai funcionar com outro. Por isso que a gente tem que ter diferentes abordagens, diferentes formas, de estimular e motivar o texto pela leitura na escola. Então, é muito importante essa questão inicial do gosto pela leitura, porque é a partir dessa construção do gosto é que a gente vai ter, todo um resultado ao longo da vida escolar do aluno. Então, mas é importante inicialmente a gente ter em mente o seguinte, que nós devemos começar a ler por prazer, simplesmente ler por ler, sem nenhuma intenção de cobrar perguntas depois, de ter um questionário para responder, de ter uma cobrança. Ler, por se encantar com as histórias, com os poemas, com as lendas, com os mitos, Então, inicialmente, vamos procurar desenvolver no nosso aluno esse gosto, justamente só buscando o prazer e a emoção, sem a cobrança posterior à leitura. Porque uma vez que a pessoa desenvolve o gosto pela leitura, aí nós estamos feitos, porque isso é um passo, andado para ele se sair bem, não só em língua portuguesa, mas em todas as outras disciplinas, as outras áreas de estudo, que nós trabalhamos na escola. Então, eu sou um exemplo vivo disso, porque eu comecei a ler muito nova. Então, eu era chamada rato de biblioteca. Eu lia nas bibliotecas das escolas, eu lia das bancas de revista, naquele sistema de trocar 2 usados por um outro. Então, eu lembro, é bem marcante na minha vida, o dia que meu pai me deu uma cédula de um cruzeiro, há 45 anos atrás, para eu ir na banca de jornal, uma banca que ainda existe até hoje no Gama, a Banca São Francisco, para comprar o meu primeiro gibi, que era o gibi da Luluzinha. Eu me lembro muito bem, isso foi marcante na minha vida
E esse meu prazer de ler, essa minha vida, não só minha, mas dos meus irmãos, das minhas irmãs, de nos tornarmos leitores ávidos, fez grande diferença na nossa vida, não só na vida escolar, né? Mas na vida também fora da escola. Então, uma vez que a gente desenvolve, então, o gosto pela leitura em nossos alunos, aí sim, nós vamos partir para uma fase onde nós devemos planejar ações intencionais de formação do leitor, né? Então, aí nós vamos planejar bem essas aulas para que essa preparação mostre para os alunos o quanto nós valorizamos as atividades de leitura e o quanto essas atividades de leitura podem trazer alegria, trazer diversão, reflexão e emoção. Então, eu destaco 10 questões que são importantes na hora de se planejar a atividade de leitura. Quais seriam essas 10 questões? Primeira questão: quais os autores que nós vamos ler? Quais as obras que nós vamos ler? Quais os gêneros textuais? Quais são os ilustradores dessas obras? Quais suportes onde essas obras estão? Onde essas obras circulam? Como apresentar a obra para o aluno? Como que nós vamos ler essas obras? Vai ser uma leitura pelo professor, vai ser uma leitura compartilhada, vai ser uma leitura em rodinha, vai ser uma leitura dramatizada, né? Como relacionar a obra que nós estamos lendo com outras obras que já foram lidas? Como explorar o aspecto verbo-visual dessa obra? Porque não é apenas a escrita, né? Não é apenas a questão verbal, né? Mas nós temos as ilustrações, outras questões dentro da obra. Como que nós vamos abordar isso? E também como é que nós vamos ouvir e reagir às eventuais perguntas e comentários dos alunos. A gente também tem que se preparar para isso, né? Então, além desses pontos elencados, há que se considerar no planejamento o que fazer antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura, né? Temos que levar em conta quem realizará a leitura, porque dependendo do nível de alfabetização, de letramento, né, da série, do ano em que o aluno está, a gente tem que pensar, essa leitura vai ser compartilhada num grupo de alunos, numa rodinha, vai ser uma leitura independente, é uma leitura feita pelo professor, é uma leitura mediada pelo professor ou é uma leitura coletiva. Então, todos esses elementos, eles devem ser considerados na elaboração da sequência didática para o ensino de leitura. Então, quais seriam os passos da sequência didática? Tem que ter o primeiro passo, é a motivação. A segunda parte é a parte, né, que nós vamos fazer a introdução da leitura. E a terceira parte seria a parte propriamente dita da leitura. Então, o que nós vamos fazer na motivação? Provocar nos estudantes o desejo de entrar no texto. É quando a gente constrói aquela situação, né, em que os alunos, eles primeiro têm aquele primeiro contato, onde a gente faz aquele suspense, a gente fala coisas, né, interessantes sobre o texto, sobre o contexto em que o texto foi escrito, né, para que sejam ativados os conhecimentos prévios dos alunos, as inferências, as respostas a uma questão, um posicionamento deles diante do tema. Na introdução à leitura, é importante que a gente sempre comece pela apresentação do autor e da obra, né? Que não precisa ser uma coisa longa, mas nós vamos dar informações básicas sobre o autor e informações também ligadas ao texto. Então, nessa apresentação da obra, então cabe a nós, professores, justificar por que a gente escolheu essa obra, por que esse tema é importante nesse dado momento, né? Identificar os elementos paratextuais da obra, né? Quais sejam a capa, a orelha, outros componentes que introduzem a obra, por exemplo, se tiver um prefácio, né? Falar das ilustrações, né? Do título. Então, essa parte toda a gente faz na introdução. Na parte que é propriamente da leitura, que deve ser acompanhada pelo professor, nós não podemos nos esquecer que a leitura ela tem que ter um objetivo.
Então, o professor precisa acompanhar o estudante durante todo esse processo da leitura, né? Ele deve ser orientado para sanar suas dificuldades em relação àquela leitura. E nesta fase da leitura é que temos aquele momento da compreensão e o momento da interpretação da obra. E eu vou apresentar também um quadro para vocês que vai estar disponível no material que eu coloquei lá no Telegram, que é apresentado no livro da Magda Soares, o livro chamado Alfaletrar, que é agora de 2020, onde ela coloca estratégias básicas que o professor deve considerar na hora de planejar a sua aula de leitura. Que estratégias seriam essas? Estratégias para antes da leitura, para durante a leitura e para depois da leitura, né? Então, por exemplo, antes da leitura, o que pode ser feito? Mostrar o livro, mostrar a capa, mostrar o autor, dizer qual é o gênero do texto, que é a partir do título, né? Lembrar de textos do mesmo gênero, de outros temas que já foram, né, discutidos na sala. Mostrar o texto no livro, porque muitas vezes o texto, a história que a gente lê, ele está dentro do livro didático. Se for este o caso, então, abrir o livro didático na página tal, mostrar onde começa o texto, onde termina, onde está o título, onde está o nome do autor, onde tem a ilustração, né? Então, isso a gente tem que fazer. E também verificar se os estudantes têm os conhecimentos necessários para compreender aquele texto. E aí, então, feito isso, a gente vai para a parte que é durante a leitura. Aí, durante a leitura, a gente tem que esclarecer o significado de palavras desconhecidas, levar as crianças a preverem acontecimentos no texto, levar as crianças a identificarem a causa de acontecimentos no texto e levar também as crianças a identificarem as consequências de determinados acontecimentos do texto, determinadas ações dos personagens. E após a leitura, estimular as crianças a avaliarem o texto em relação a outros textos que já foram lidos, a outros textos que eles conhecem, e esclarecer a diferença entre ficção e realidade, para que não cause confusão, né, na cabeça dos alunos. Então, eu quero destacar que dentro dessas estratégias propostas, né, bem objetivamente pela Magda Soares, a gente contemple a leitura objetiva, a leitura inferencial e a leitura crítico-avaliativa. Então, que nesses momentos do antes da leitura, durante a leitura e após a leitura, a gente contempla esses níveis de leitura, que são leitura objetiva, que é aquela leitura que visa tão somente, né, localizar informações explícitas no texto. A leitura inferencial, que é inferir o sentido de uma palavra ou de expressões dentro de um texto, inferir, né? E a leitura crítica ou avaliativa, que é aquela justamente o momento em que nós vamos fazer a conexão do texto que foi lido com a realidade vivida pelo aluno, com a realidade da nossa comunidade, né, da nossa sociedade, onde nós vamos mobilizar os conhecimentos de mundo para avaliar criticamente aquela leitura que foi feita. Então, aí seguindo então esse planejamento assertivo, né, para orientar o trabalho do professor na sua condução da leitura na sala de aula, né, muitas experiências, né, de escolas públicas, experiências que foram exitosas, né, de professores, coordenadores, diretores pedagógicos, né, para incentivarem o hábito de leitura em seus alunos, a gente pode trazer como exemplos que devem ser seguidos, né? Então, são sugestões para encaixar livros e materiais de leitura em locais diferentes da escola, em locais onde as crianças circulam, que não seja somente a sala de aula, ou a sala de leitura, ou a biblioteca, né? Então, exemplos dessas atividades que podem ser seguidas
pelos professores para estimularem, incentivarem a leitura e tornarem os nossos alunos leitores, né? Que leiam por prazer e que sejam leitores proficientes. Então, além daqueles tradicionais cantinhos de leitura que nós já conhecemos, ou então das famosas sacolas de leitura que a gente manda para casa dos alunos, né? Nós temos também outras atividades que podem ser feitas. Por exemplo, o varal de leitura, que é simplesmente colocar no pátio ou nas árvores que tiver, né, na escola, um varal com pregadores, onde vão ser disponibilizados livros, revistinha para os alunos lerem, né, durante o recreio, por exemplo. Outra forma, um espaço alternativo, por exemplo, debaixo de uma escada, arrumar, né, livros para que os alunos leiam, que é um local inusitado, né, que vai causar certa curiosidade nos alunos. Outra coisa, fazer uma banca de livros com revistinhas, de quadrinhos, né, leitura de cordel, livros, poemas, para que seja disponível sempre essa banca na hora do recreio para os alunos. Outra forma, uma maleta literária itinerante que vá circulando nas salas de aula de um determinado turno, de uma determinada série, de um determinado ano. Poemas em árvores. Se na sua escola tem um pomar, tem um jardim, tem uma área, né, com árvores, então é uma boa forma também pendurar poemas ou esconder poemas para que os alunos, na hora do recreio, eles vão procurar esses poemas, né? E aí eles vão levar esses poemas para a sala de aula após o recreio para lerem, comentar, discutir. E, além disso, né, é claro, as atividades na biblioteca ou na sala de leitura, que elas devem ser atividades permanentes, né? Então, geralmente uma vez por semana ou pelo menos quinzenalmente, levar as crianças à biblioteca, à sala de leitura, mesmo que não tenha um bibliotecário ou um professor responsável para isso, mas que o próprio professor regente possa levar os alunos para esse ambiente, que é sempre um ambiente gostoso. As crianças gostam muito de ir à biblioteca e de explorar, né, as obras que estarão lá disponíveis. E também uma outra sugestão é um palanquim no pátio da escola, né, para declamação, leituras variadas, né, de diversos textos, que pode ser também uma atividade permanente, quem sabe uma vez por semana, ou quinzenalmente, ou mensalmente, que é uma oportunidade onde as crianças poderão ler, né, para os alunos da mesma sala, ou para alunos de outras salas, de um turno, né, da escola. Então, são, assim, exemplos de atividades práticas que já foram colocadas, né, na prática em outras escolas e que deram bastante certo e que podem ser seguidos, né, por nós professores que queremos estimular o gosto pela leitura e, ao mesmo tempo, também desenvolver uma leitura coordenada, planejada, para que dessa forma a gente consiga, então, formar leitores críticos, leitores proficientes, né? Que é o que nós estamos precisando em nossa sociedade. Porque é como eu disse no começo, né? Se nós temos um bom leitor em nossa sala de aula, nós já temos meio caminho andado para o sucesso desses alunos, não só em língua portuguesa, mas também em outras áreas de estudo. Então, para encerrar, eu quero então recapitular, né? Para a gente desenvolver o hábito, o gosto de leitura, primeiramente a gente começa com uma leitura sem cobranças, sem objetivo de responder questões, de responder questionário, né? Mas é uma leitura por prazer, oferecer leitura para que o aluno leia por prazer, para se encantar, para se emocionar, para se alegrar. E aí, após isso e também paralelamente a isso, nós vamos planejar atividades direcionadas de leitura, com atividades antes da leitura, durante a leitura e após a leitura.
e que nessas atividades a gente então privilegie, né, o momento da motivação, o momento da própria leitura, né, e nós temos também que contemplar, né, nesse trajeto, antes da leitura, durante a leitura e após a leitura, nós temos que privilegiar, né, estar sempre presente, que nós queremos formar leitores, né? E essa leitura, ela tem que ser então em 3 níveis. A leitura mais simples é aquela que é a chamada leitura objetiva. Depois nós temos que buscar a leitura inferencial e também a leitura crítica ou avaliativa, que é aquele nível mais avançado que nós desejamos que todos os nossos alunos cheguem, que é aquele nível em que o aluno sempre vai ter aquela capacidade de fazer a conexão do que ele viu no texto, do que ele viu na leitura, com a realidade, mobilizando os conhecimentos de mundo que ele tem, né, os conhecimentos de realidade, para que ele entenda, então, aquele texto de forma crítica, de forma avaliativa. Então, era isso que eu tinha hoje para colocar para vocês a respeito de ensino de leitura. Espero que vocês tenham gostado, né, do que foi colocado aqui, das sugestões que eu apresentei. Este material estará disponível no meu canal do Telegram. É só você entrar lá no canal do Telegram, né, e aí você vai ter acesso a esse texto do tema que eu acabei de apresentar e também de uma sugestão de uma atividade de leitura objetiva, inferencial, crítica ou avaliativa, que é da história chamada A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Então, o texto da história está lá, esse texto teórico e as sugestões de atividades. E eu espero vocês amanhã na nossa segunda aula da Jornada de Língua Portuguesa. Amanhã nós trataremos da temática análise linguística. Principalmente nós vamos tratar do ensino de ortografia. E aí, então, na nossa terceira aula, nós vamos tratar do ensino de gramática e na nossa última aula, nós vamos tratar do ensino de produção e revisão textual. Então, eu agradeço a você que assistiu a essa aula. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esta aula. Se você tem algum amigo que você gostaria que assistisse também a essa aula, coloque o nome dele, marque aí nos comentários, né, envie para outros colegas e eu espero você até amanhã.